Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa quinta-feira, dia 18 de setembro, eu tô passando por aqui pra gente fazer aquela nossa tradicional resenha do capítulo anterior de Vale Tudo, fazermos os nossos comentários, críticas e também soltar aí alguns spoilers, né? Ou podemos dizer assim, fragmentos de spoilers que vêm sendo noticiados na imprensa, né? Principalmente nas fontes que a gente entende que são ali as mais confiáveis para soltar alguma coisa desse mundo artístico. Lembrando que o jogo continua duro entre imprensa especializada e a produção da novela Vale Tudo, mas aqui ou acolá sempre tem alguma novidadezinha que a gente pode acrescentar para vocês, tá? E hoje a gente vai comentar aí sobre esse núcleo de Consuelo Jarbas, que não tem lá muito o que falar e estão criando situações para poder sustentar esse núcleo apagadinho na novela, né? Ontem teve cena envolvendo Consuelo, Aldeide novamente, ou seja, assunto Aldeide e André está rendendo nesse núcleo como forma de sustentá-lo, tendo em vista que o núcleo não tem de fato uma narrativa, né? Como várias outras situações e personagens criados aí por Manuela Dias, ou até mesmo que ela tentou aproveitá-la da trama original, mas que ela descaracterizou tanto que não tem narrativas. Mas um dia que Raquel também não aparece na trama, nenhum destaque para a nossa protagonista Raquel Acioli, interpretada por Thaís Araújo. Será que não é por isso que foi mais do que legítima aquelas declarações dadas pela atriz? Com certeza, Thaís já havia percebido há muito mais tempo que seu nome estava arriscado aí do protagonismo da trama, tá? Vamos também falar, gente, sobre algumas notícias que foram dadas aí pelo nosso querido jornalista André Romano sobre o destino do Leonardo. Tem muita gente que tá comentando que está muito ligada na trama porque quer ver como vai ser o desfecho desse personagem. Porque o Leonardo, na versão original, morria no acidente de trânsito, né? E nessa versão ele está ali praticamente, entre aspas, em cárcere privado pela própria mãe, né? Ele é ali tratado muito bem pela Ana Clara, era tratado muito bem pela Anise, mas foi ali afastado, né, compulsoriamente de toda a sua família, do carinho da família. Como é que vai ficar a situação do personagem Leonardo? E a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, tá? E vamos comentar aqui, cadê Heleninha e Renato? Foram anunciadas aí na sinopse que a Globo libera com antecedência, né? Sobre o resumo dos capítulos de cada dia da semana. Já tinha sido liberado há muito tempo, que no capítulo de ontem iria ao ar aí o início, o pontapé inicial aí do romance entre Renata e Heleninha, e esse romance ainda não veio, né? Mas virá, e tem muita gente a favor do casal, tá? E você, o que tá achando desse romance que vai surgir na vida de Heleninha juntamente com Renato? Você torce pelo casal, acha que é merecido? Eu vou comentar com vocês alguns detalhezinhos, tá? Sobre essa trajetória de Heleninha e sobre esse suposto romance com Renato que vai sair da gaveta, assim, senhor. Bom, gente, esses são aí os destaques do programa de hoje. A gente vai comentar tudo, tintim por tintim, vamos discutir com vocês e, logicamente, que eu quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo shorts com o resumo do capítulo do dia, também shorts sobre alguma coisa aí, uma situação bombástica que aparecer em bastidores, a gente também lança logo para vocês. E também durante toda a semana temos vários programas aqui, o Falando de Vale Tudo, Hora da Novela, vamos fazer também o Comentando a Fazenda 17, já soltamos shorts sobre a Fazenda 17, então durante toda a semana o Reality Novelas está aqui recheado de novidades para você e de muitos vídeos, com muita informação e muita troca de ideias. Então eu convido você a se inscrever e ativar as notificações para não ficar de fora de tudo isso, tá? E outra coisa também, né? Não esqueça de deixar a sua opinião, o seu comentário registradíssimo logo abaixo aqui desse vídeo, na seção de comentários, sobre tudo que a gente vai falar, vai dialogar aqui hoje, trocar nossa famosa ideia aqui, porque afinal de contas o Reality Novelas, mais do que um canal, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, pessoas aí apaixonadíssimas por novela, tá, gente? Então,
Fiquem ligadinhos aqui com a gente e não deixem de comentar. Eu aproveito também para pedir para você, né, deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação, que ajuda demais o nosso canal, e vocês são super, mega bacanas aqui com todo mundo do canal, porque vocês estão sempre presentes nas nossas estreias, estão sempre comentando nos vídeos, e muito, né? E dando sempre aquele like, compartilhamentos com os amigos, fazendo os comentários, os hypes. Então, muitíssimo obrigado a todos os inscritos aqui no canal. E um abração especial para todos os inscritos, obviamente, que estão sempre aqui com a gente, e para Renata Fidelis, que mandou o seu superchat na publicação anterior, né? Sempre a Renata aí dizendo que não está acompanhando a novela Vale Tudo, nem pela Globo, nem pela Globoplay, mas está ligadíssima aqui, acompanhando tudo, tintim por tintim, com a gente aqui no canal. Obrigada pela força, Renata, obrigada pelo seu superchat e obrigada pela sua audiência e pela sua paciência aqui com a gente, tá? Aliás, eu agradeço a todos vocês, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos falar de Vale Tudo? Bom, gente, é o seguinte, Vale Tudo, tá? Ontem eu senti mais uma vez aquela história. Tem um capítulo que vem bombástico, vem com muita novidade, vem recheado de coisas dinâmicas. Tem capítulo que não tem nada de muito especial. O capítulo de ontem foi esse marasmo aí que eu acho, tá? Que ainda foi o rescaldo do Marco Aurélio se recuperando do atentado que ele sofreu. Marco Aurélio que ia sair numa viagem em lua de mel com a Leila, pelo visto essa viagem foi cancelada em razão do atentado que ele sofreu, mas não precisava voltar tão rapidamente ao trabalho, né? Ele ali, pelo visto, retomou o trabalho bastante rápido. Inclusive, a Leila, logo depois de receber a notícia do médico que o Marco Aurélio estava fora de perigo, no dia seguinte, né, ao atentado, ela foi lá na TCA para pegar o laptop do Marco Aurélio e provocou bastante suspeita, inclusive na própria Odete Roitman, né? Porque, poxa, a Leila ir correndo na empresa pegar o laptop do Marco Aurélio para trabalhar com ele ali, tendo acabado de quase ter sido morto, né? Então aquilo ali levantou bastante suspeita, eles não sabem nem disfarçar, e Manuela Dias também não sabe dar uma narrativa coerente para esse tipo de trama, tá? Trama que tem ali ciladas, armações, tramóias e tudo mais, e a gente vê essas ratadas, digamos assim, dentro da novela Vale Tudo, né? O pessoal aqui no canal, teve gente falando que a Manuela Dias pode ser muito boa para escrever série, elogiando a Manuela Dias como autora de séries, tendo em vista que ela escreveu Justiça, parte 1 e parte 2, né? Primeira temporada, segunda temporada. O pessoal diz que ela é boa para séries. Mas assim, gente, no todo, né? O bom escritor, quando é bom escritor, ele é bom para tudo aquilo que ele se propõe. Então, realmente, a autora precisa rever seus critérios, tá? E se tiver acima do seu alcance, recuse, é melhor do que se queimar, né? Porque tá saindo queimadíssima pelo público nesse pseudo remake de Vale Tudo. Remake esse que vem sendo ali bombardeado também por pessoas bem avaliadas, bem consideradas aí nesse mundo do jornalismo de entretenimento, como Sônia Abrão. Sônia Abrão está pegando no pé da Manuela Dias, pegando no pé desse pseudo-remake, ela que já declarou no seu programa A Tarde é Sua, inclusive nós liberamos um short hoje sobre as falas da Sônia Abrão sobre esse pseudo-remake de Vale Tudo. Ela se reporta até a declaração do Silvio de Abreu, dizendo que se a Manuela Dias queria alterar tanto assim a novela, ela que fizesse a sua própria novela, né? E não um pseudo-remake. Ele não usou pseudo-remake. Essa frase quem usa essa palavra quem usa o tempo todo aqui sou eu, tá, gente? Ele falou que se ela queria realmente alterar tanto assim a essência da trama, que era melhor ela ter feito uma novela dela, o Silvio de Abreu. E a Sônia Abrão falou que ela não se conformava com a destruição desse clássico que é Vale Tudo. Claro que o clássico mesmo, está ali disponível no streaming para quem quiser ver, ou para quem puder pagar ver, né? Mas assim, é uma coisa que é uma vergonha, é uma obra icônica, é uma obra que é para ser considerada, e foi aí totalmente desmantelada, sendo que as novelas da Globo muitas vezes são exportadas, né? Imagina esse pseudo-remake ser exportado para o resto do mundo, com essa cara, essa história, sem que nem porquê, sem telé com cré, assim, completamente insossa, completamente fora do prumo, tá? E a Sônia Abrão meteu
meteu o mesmo malho, falou muito mal, tá, desse pseudo remake, e depois, no Léo Dias TV, tá, ela deu uma entrevista pro pessoal lá do canal do Léo Dias, e ela disse o seguinte, o que eu estava dizendo no programa é que esse remake não é um remake, é uma distorção. Ela deixou claro que não considera Vale Tudo um remake, sim uma distorção. E você, o que você considera? Eu aqui chego a dizer, tá, gente, que pode ser tudo, menos remake. Na minha perspectiva, assim como na de Sônia, que eu percebi pela fala dela, né, que onde tudo foi muito modificado, foram inseridos vários novos personagens que existiam, têm características bem diversas. A própria vilã Odete Roitman não vem com as mesmas características da vilã Odete Roitman lá do passado. Tudo mudou e mudou demais, tá? Com justificativas muito rasas da autora Manuela Dias. Então, realmente, na minha opinião, né, seria aí um reboot. Muita gente aí rebateu, disse que não, reboot não. Mas, gente, remake também não é. E tá aí o pessoal também do ramo, o pessoal que já está nessa área há muito tempo, comentando novelas, comentando os programas da TV em geral, entretenimento em geral, e tá todo mundo dizendo que remake isso não é. Isso é uma distorção, ficou ali num limbo que talvez seja até difícil a gente fazer uma classificação do que é. Na minha opinião, como eu já disse várias vezes, é uma grande jogada de marketing da Globo que deu certo, porque o pessoal que seria aí a grande audiência de Vale Tudo na forma de um remake de verdade, o pessoal que é fã da novela, que acompanhou em 1988 ou que viu a obra depois, estava louco para ver esse remake. Eu me alinho com todas essas pessoas, tá? E foi uma grande frustração. Agora estamos ligadíssimos para ver o desfecho disso tudo, que pelo que parece o pessoal já está até apelidando aí de A Próxima Vítima, né? Que ela está tentando imitar aí a novela A Próxima Vítima, que a novela A Próxima Vítima, convenhamos, muito melhor do que esse pseudo remake de Manuela Dias. Mas é porque agora, nessa fase final de Vale Tudo, o que a gente vê sendo anunciado pela imprensa especializada é que vai morrer muita gente, tá, gente? Vai morrer Mário Sérgio, vai morrer Ana Clara, vai morrer possivelmente Maria de Fátima, vai morrer Odete, embora a Globo tenha tido uma pesquisa, eu acredito que encomendada pela Rede Globo, uma pesquisa do Datafolha, dizendo que a maioria dos telespectadores são contra a morte de Odete Roitman, tá? Segundo a pesquisa, o que foi apurado foi o seguinte, que 47% do público entende que o ideal seria a pobreza da vilã. Odete terminar a novela pobre, tá? E seguida isso, né, outros 35% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa entendem que Odete deveria terminar a história sendo presa. Então, a prisão seria o remédio ideal ali para as maldades de Odete Roitman, tá? Apenas 4% do público, parece, que concordou aí que o melhor para Odete seria a morte. Ao contrário do que ocorreu lá na novela original em 1988, onde 38% dos entrevistados à época queriam que a vilã morresse, tá? Odete Roitman. Então, gente, só por aí você vê que as coisas mudaram. E mudaram por quê? Odete se tornou melhor nesse pseudo remake? Eu acho que não, e daqui a pouco eu vou te contar o porquê. Mas vamos retomar aqui rapidinho o capítulo de ontem, né, gente? Vamos voltar aqui Vamos começar falando de tudo que rolou ontem, de mais importante ou de menos importante, que não acrescentou nada à trama. Bom, ontem foi ali a formatura da filha da Consuelo e do Jarbas, o Jarbas comprando um carro ali, o mesmo usado pela família milionária Reutemann, né? Pelos milionários lá da família Reutemann, da família Junqueira, que a Celina é Celina Junqueira, né? Pois bem, ele comprou o mesmo carro, da mesma marca, tudo direitinho, para enfiar a propaganda goela abaixo do telespectador, a gente que já está cansado de tanto merchandising dentro da novela, né, gente? É o tempo todo propaganda. Chegaram ao cúmulo de... Aí não é querer falar de política, porque vocês sabem que eu odeio falar de política aqui. Aqui é o nosso momento de divertimento, alienação e relax, né? Não estamos aqui para comentarmos o tempo todo coisas densas que vão dar polêmica, nada disso, mas a gente sabe que não é de hoje, é de muito tempo, tá? Que o Brasil vem enfrentando aí
essa questão de que os carros 0 quilômetros estão caros, né? Muito caros. Hoje o crédito também não está fácil. Então, assim, adquirir um carro usado já está bem difícil. Imagina adquirir um carro 0 quilômetro e top de linha. Não é um carrinho popular, não, tá? Pela família ali do Jarbas e da Consuelo, que vivem ali na vila, em Vila Isabel. Bom, nada contra, super legal mostrar a ascensão, mostrar que as pessoas podem sonhar, mostrar que isso pode acontecer, mas lembrando que seria o ideal comentar também essa dificuldade atual, que não é, gente, de agora, tá? Não é de agora, é de muitos anos que isso vem se arrastando. Já teve crise também no exterior, muito tempo atrás, que repercutiu em todos os países do mundo, depois veio a Covid, repercutiu na economia de todo mundo, e isso vem se arrastando, né? O mundo não se recuperou dos efeitos financeiros, impactos financeiros causados, inclusive, na época da pandemia. Então, querer vender esse peixe, assim, sabe, só para enfiar propaganda goela abaixo do telespectador, eu acho de um extremo mau gosto e de uma extrema falta de senso de realidade. É isso que é atualizar a novela? Dessa forma, para os defensores aí de Vale Tudo, porque inclusive Sônia Abrão, na hora que ela critica, ela fala o seguinte: o pessoal que está gostando dessa novela, desse pseudo remake aí, no meu dizer, né, ela não falou isso, que está gostando desse remake, entre aspas, são pessoas que não viram, não acompanharam a novela original de 1988. Mas eu sei de pessoas que acompanharam e estavam super a favor de todas essas modificações feitas por Manuela Dias, desde que ela conseguisse fazer o gancho certo, usasse o time certo para inserir os personagens, para inserir uma boa narrativa, ainda que com essas acentuadas mudanças. Agora, eu que sou fã de Vale Tudo original, e a boa parte do pessoal que acompanhou a novela ou que viu a novela no original, ainda que sejam pessoas bem mais jovens que a gente, não gostaram dessa alteração desmedida. A autora Manuela Dias perdeu a mão e perdeu o rumo em relação a esse pseudo remake, tá, gente? Então, acho que foi too much, tá? Foi exagerado. Bom, continuando então, né? Teve também ali a formatura da filha da Consuelo, com um discurso muito emocionante, que o pai Jarbas falou: não fique preocupada com esse discurso, fale com o seu coração. E a menina foi lá e falou com o coração, porque como oradora da turma, deveria ter representado a turma, a trajetória de toda a turma, o sentimento de toda a turma, e não apenas o sentimento dela, porque não é a oradora individual, né, gente? O nome é oradora da turma, e ela está ali se formando num curso importantíssimo como o curso de Direito, onde esses critérios, esses conceitos já estão muito bem delineados, ainda que o orador abra talvez ali um parênteses para falar rapidamente de sua trajetória individual, isso não é muito bem aceito pelo grupo, pelo coletivo, porque afinal de contas aquele momento ali é para externar todo o sentimento da turma, o orador é da turma. E aí foi um desserviço também colocar dessa forma o papel da menina ali se formando e falando apenas de sua trajetória individual, tá? Embora a pauta que ela levantou tenha sido muito pertinente, nesse aspecto a gente aplaude, mas poderia ter sido feita a mesma abordagem, ter sido colocada a mesma pauta. Afinal de contas, estamos falando aí da FND, Faculdade Nacional de Direito, né? Para quem não sabe, é a faculdade da UFRJ, que é onde ela estuda, pelo menos isso foi anunciado no início da novela, e aí representaria boa parte dos discentes, né, dos alunos dessa faculdade, mas aí ela poderia inserir dentro de uma outra narrativa mais própria de um acadêmico em direito, né? Achei que ficou bem a desejar como discurso de orador da turma. Mas tudo bem, foi isso. E detalhe, né? O irmão André foi impedido pela mãe Consuelo de ir à formatura porque a Consuelo insiste que não aceita a Aldeide acompanhando o filho a lugar nenhum. Agora, convenhamos, né, gente? Já deu, já deu. Não tem nem mais justificativa para Consuelo ficar sustentando essa aversão à Aldeide. Elas eram muito amigas, ela sabe a origem da Aldeide, ela sabe quem é a Aldeide, é uma pessoa de bom coração.
É uma pessoa que nunca fez mal a ninguém da família dela, nem a ela. Está ali com excelentes intenções em relação ao André. Então, mesmo como mãe, mesmo como superprotetora, seja lá o quê, essa narrativa já deu. O que me faz crer que a Manuela Dias está se apegando a essa narrativa da Consuelo, essa versão da Consuelo à Aldeide, porque não tem mais o que narrar. Naquele núcleo ali de Vila Isabel, a única narrativa que ainda tem algum tipo de sustentação, e mesmo assim está ficando enfraquecida, é justamente o romance da Aldeide com o André, que poderia ser abordado por uma outra ótica, entendeu? Mas não pegaram os pontos fortes desse romance para trazer uma discussão para a sociedade, porque lá em 1988, Gilberto Braga, Leonor Baceres e Aguinaldo Silva conseguiram sim trazer uma excelente discussão entre o romance de Aldeide com o André, aquela época. Então, teve muita discussão, teve muita gente que era contra, muita gente que começou a ficar a favor, vendo as intenções do rapaz e tal. Então, eu acho que faltou realmente falar o que era relevante e fica rendendo em discussões, em picuinhas completamente irrelevantes e que, na verdade, são desinteressantes para o telespectador. Chega a frustrar quem fica ali na expectativa de realmente ver um capítulo dinâmico, que está em fase aí de fechamento da série, não, da novela, né? Fechamento de todo um ciclo, todo mundo está esperando, reta final da novela, a gente não quer mais encheção de linguiça, Manuela Dias. Bom, então fica aí a nossa, né, contestação, a nossa indignação em relação a isso. Mas foi o que foi bonitinha a cena, porque afinal de contas é a coroação de um sonho, né, e a menina ali tinha uma carga de representatividade muito grande. Mas fora isso, acho que foi uma tremenda bola fora, tanto a não presença, né, a ausência do irmão na formatura por causa de um motivo tolo como esse, a Consuelo sustentando aquela birra ridícula e também aquele discurso que fugia um pouco do que é um discurso de orador de turma numa formatura, tá? Bom, continuando ainda sobre o capítulo de ontem, gente, vamos falar também da Maria de Fátima alienadinha, tá? Infantilizada, que nós temos aí vivida por Bela Campos. Maria de Fátima que resolveu a todo custo ajudar o Olavo. Ela quer unir o Olavo à Celina. O que não fica claro para quem está assistindo é o porquê, de fato, tanto esforço, tanto empenho da Fátima, tá? Tanta energia gasta em torno dessa vontade de unir Olavo a Celina. Ela que está grávida, deveria estar se preocupando com seu filho ou com a sua própria história, em tirar, talvez, ali um pouco mais de dinheiro da Odete para ter um maior conforto durante a gestação e também proporcionar um maior conforto para o filho assim que nascer. Mas não, ela está preocupada com o Olavo agora. A narrativa dela é essa. E o Olavo, inclusive, questionou a Fátima, disse que estava até com medo de quanto ele ia ficar devendo ali para a Fátima, né? Porque ela falou, nada, eu tô a fim de te ajudar, é a minha sedezinha de vingança, nada melhor do que uma vingança a todos aqueles daquela mansão que a humilharam. Tá? Segundo a Fátima, ela foi muito humilhada por todos na mansão e criar essa fantasia na Celina, induzir ali a Celina a erro, né? Num romance onde não há, de fato, toda aquela forma genuína de amor que ela pode acreditar que esteja existindo, já que o Olavo mandou flores com bilhete, apaixonado, que nem foi ele, foi a Maria de Fátima que providenciou tudo isso e botou o Olavo novamente na fita da Celina. E a Celina caindo que nem patinha, mandando mensagem para o Olavo e depois marcando um encontro com ele, né, gente? Aí, para fechar com chave de ouro toda essa lambança de Manuela Dias, né, essa vingança sem sentido da Fátima, essas articulações infantilizadas que ela está tramando, sem uma maior justificativa, uma justificativa mais clara, que não se sustenta. Aí aparece a Heleninha ali dando força para a tia. E se encontrar com o Olavo, você tem algo melhor para fazer? Então vai, tá com vontade. E a Celina mortinha de vontade de encontrar o Olavo, ela que poucos instantes atrás estava comentando com a sobrinha que achava que as flores eram do Esteban. E a Heleninha aproveitou o gancho para mandar uma indiretinha perguntando se ele tinha mandado flores para ela também, como um pedido de desculpas. Lembrando que a Heleninha até hoje não sabe que a responsável pelo vazamento daquela foto foi a própria mãe, a própria Odete Roitman. Então, por aí a gente já vê que a Odete Roitman não é essa boazinha, esse ícone todo que algumas pessoas tentaram transformar a atriz. Uma coisa é a atuação da Débora Bloch como Odete Roitman. Outra coisa é a personalidade de Odete Roitman. Claro,
decepcionou como vilã? Muito, muito amadorismo no roteiro criado pela autora Manuela Dias, não pela atuação de Débora Bloch, tá? Mas, fora isso, ela tem ali algumas coisas que são inconcebíveis num ser humano, né? Fez a Heleninha acreditar a vida inteira que foi culpada pela morte do Leonardo, mandou a foto da própria filha toda ali embriagada, escancarada para a imprensa, sabotou o romance da própria irmã, está sabotando a cura do filho, porque até então o Afonso é filho e mesmo que seja sobrinho, gente, é um familiar da mulher, ela sabe que tem ali a faca e o queijo na mão para salvar a vida do Afonso, ela está vendo o Afonso definhar aos poucos e com o que ela está preocupada? Em casar com César e em transar o tempo todo. Agora ela deu uma sossegada, mas ela estava ali preocupada em traçar, na verdade, todos os homens que aparecessem na frente dela, né? Então, assim, numa situação extrema como essa do Afonso, que é um familiar dela, né? Ainda que seja o filho da Celina, essa situação virá à tona, mas ela ainda é a mãe dele, mesmo que não fosse a tia, é sangue do sangue dela. E ela não tá nem aí. Uma mulher egoísta, egocêntrica, uma mulher perversa em algumas faces da sua personalidade e tem ali uma obscuridade muito grande na personalidade de Odete, né? Algo que ela não revela, mas que todo mundo percebe, né? Olha só, outra coisa também muito triste de ver, a forma como ela deixou o filho ser tratado, afastado de toda a família, negligenciado, entre aspas, porque ele tinha uma senhorinha que cuidava dele, que era a Nise, que se preocupava com ele, com o Leonardo, mas de toda forma o rapaz não estava vivendo com o luxo, com a comodidade que ele tem condições de viver, porque, na final de contas, o Leonardo é também herdeiro do marido da Odete, consequentemente deveria ter a parte dele nas ações da TCA, que é uma empresa extremamente próspera e que ele teria condições aí de usufruir tudo do bom e do melhor, está sendo privado de tudo isso pela Odete. Para terminar, tá, gente, todo esse rol de maldades e que provam que Odete Roitman, essa pessoa toda boazinha, teve todo aquele episódio de racismo que ela ostentou claramente com a Raquel, mandando a Raquel sair pela saída dos fundos do Copacabana Palace, foi até quando a Raquel deu uns catiripapos nela, né? E ela apontou para a cor da pele da Raquel, fez menção à cor da pele da Raquel, que pessoas como ela, aí ela apontou para a cor da pele, não eram nem aceitas por ali. Foi aí que a Raquel gritou e falou racista e agrediu a Odete. Então, vejam, a Odete é tudo que não presta. Agora é mafiosa, é homicida, né? É mentora intelectual de homicídio e de vários, tá? Porque ela vai fazer aí uma matança em série, tá? Tem até a dúvida de se ela vai mandar matarem o Mário Sérgio e a Ana Clara lá no sítio onde a Ana Clara mora com o Leonardo, ou se ela própria vai à frente, tá? Para cometer o assassinato dos dois. O certo é que estava todo mundo na dúvida, né? Por isso que eu falei aqui que a gente iria soltar um spoiler aí de um fragmento ou outro. Todo mundo estava na dúvida, sabia que sabe-se que o Mário Sérgio vai morrer, porque vai cutucar demais a situação, vai querer criar provas ali sobre o Leonardo estar vivo, vai fazer tal qual Fátima, tentar se infiltrar ali dentro da casa da Ana Clara para construir provas contra a Odete Roitman. Odete que já vai estar ligada na do Mário Sérgio, inclusive já vai ter advertido o Mário Sérgio anteriormente para ele se afastar da Ana Clara. E aí o que vai acontecer? Que se você não viu sobre essa questão de como vai ser a aproximação do Mário Sérgio com a Ana Clara, passa depois aqui no canal e clica nesse vídeo bem aqui, ó, que vem em detalhes essa aproximação do Mário Sérgio com a Ana Clara, tá? E aí o que vai acontecer? Nessa situação dele querer ir lá, entrar na casa da Ana Clara para fazer as supostas provas contra a Odete, mostrando que o Leonardo está vivo, claro que ele vai tentar fazer também na encolha, tal qual Maria de Fátima. O que vai acontecer? Ela, segundo alguns veículos, tá, de comunicação, sites especializados estão noticiando que é a própria Odete que irá lá, obviamente acompanhada de capangas, para matar o Mário Sérgio e também eliminar a Ana Clara. Então, Ana Clara seria morta nessa ocasião, já com certeza. O Leonardo veria tudo, ficaria extremamente traumatizado, iria se debater todo ali na cadeira de rodas, querendo esboçar alguma reação sem conseguir. E depois, gente, o que se sabe é que quem vai ser ali o suporte emocional, suporte de reconstrução mesmo da própria vida do Leonardo, será a Heleninha. Então, a Heleninha vai ter ali um papel fundamental
na retomada de vida mesmo do Leonardo dentro da família Reutemann, tá? Já ao lado da irmã. Ela que também vai ter ali a sua jornada de redenção, já está se recuperando do alcoolismo, vai ter esse romance com o Renato, vai depois se casar com o Renato, isso também já está certo aí, né? Segundo as fontes apuradas, mas em relação ao Leonardo parece que vai ser assim. Agora, a dúvida que nos resta é que se a Manuela Dias realmente disse que vai manter o assassinato de Odete Reutemann, e Odete vai morrer, né, dentro do Copacabana Palace, ela vai ser assassinada dentro do hotel, e a Manuela Dias está criando várias frentes ali de supostos suspeitos, né, para responder, ficar aquela dúvida, quem matou Odete Reutemann, e ter ali um rol de suspeitos, dentre eles Marco Aurélio, que está com sede e fome em cima de Odete, né, e vai atentar contra a vida da empresária antes da morte dela no Copacabana Palace, né? O que vai acontecer? A gente não sabe, na verdade, como que virá à tona para a família Reutemann, para a Heleninha, para o Afonso e também para a Celina, né, a existência do Leonardo, o fato do Leonardo estar vivo, tá? Então, como que isso vai chegar ao conhecimento deles, como que a Odete vai ser desmascarada, se ela vai ser desmascarada ainda viva, ou se esse segredo só virá à tona depois da Odete já ter morrido, porque ninguém sabe exatamente como vai se dar esse deslinde da descoberta, né, de que Leonardo está vivo, mas que a Heleninha será ali o suporte total do Leonardo, isso é fato, e já foi confirmado até na coluna do André Romano, tá? Bom, gente, continuando, né, aquela questão da Celina ter recebido ali as flores do Olavo e dela ter caído que nem uma patinha e recebido o Olavo dentro da casa dela. Novamente vem aquela pergunta que o público não para de perguntar, a Celina tem uma mansão, todo mundo tem um quarto, cadê o quarto da Celina? Porque ela, como uma adolescente, se agarrando ali na sala da mansão dela com o Olavo, e assim, do nada, ele chegou, foi conversando com ela, um papo totalmente bobo, porque o Olavo, ele é muito bobo para a Celina, né? A gente vê que é outra cabeça, outra vibe, e aí ele todo animadinho ali, que estava indo encontrar a Celina, e aí eles caem, ela agarra o Olavo, ou seja, atacou de lobo ali, atacou de uma verdadeira irmã de Odete Reutemann. Será que é o mal das duas irmãs, tá? Serem devoradoras, assim, de homens, né? Elas são vorazes quando o negócio é sexo e tal. Ela foi lá, deu um agarrão no Olavo, ela teve a iniciativa e eles se pegaram ali na sala mesmo, tá? Foi beijo pra tudo, agarrão, e se deitaram no sofá pra tudo quanto é lado. Então fica aquele questionamento. Além de ser um casal nada a ver, não combina, ao contrário de Renata e Heleninha, que eu acho até que combinam, tá, gente? Eu acho que combinam. Mas Celina e Olavo não combinam. A forma do Olavo pensar, o jeito do Olavo ser, ele próprio nem acredita que um romance entre ele e a Celina seja algo possível. Ele próprio duvida dele, porque ele sabe que o que pode rolar de quente entre eles pode ser o sexo, mas na hora do diálogo fica meio travado, entendeu? Ele vê que é uma diferença muito grande na própria vivência, nos gostos, nas preferências, que nada tem a ver apenas com o dinheiro. Claro que o dinheiro influencia, mas às vezes as pessoas têm gostos diferentes porque gosto não se discute mesmo, né, pessoal? Então, às vezes a pessoa tem muito dinheiro e gosta de um tipo musical que não agrada ao seu parceiro. Um é mais erudito, o outro é mais popular, e tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, Olavo e Celina não combinam em absolutamente nada, e é um casal que a Manuela Dias quis enfiar a goela abaixo do telespectador para fazer ali o contraponto da vingancinha da Maria de Fátima contra a Celina, mostrar que a Celina é uma patinha, que tá ali iludida, e também como forma da Maria de Fátima tentar jogar o Esteban, que era o grande amor e ainda é, né, da Celina. Ela que não sabe ainda, porque ela está encantada pelo Olavo também, né? Tá meio apaixonadinha ali pelos dois, mas Maria de Fátima tentando melar e arruinar de vez o romance entre Esteban e Celina, né? E ela sabe que o Esteban é melhor para Celina em todos os sentidos, não apenas no financeiro, mas porque é uma pessoa que realmente gosta de forma genuína da Celina, tá? Então, assim, a Manuela Dias empurrou esse romance do Olavo com a Celina
Nada a ver, só para justificar essas outras situações, como tantas outras situações que ela cria na trama, nada a ver, sem gancho nenhum, sem narrativa nenhuma que dê um embasamento realmente que convença o telespectador, e aí ela vai, bota e acabou. Ontem ela quis botar aí para o telespectador que a Consuelo é formada em relações internacionais, porque até hoje nunca tinha sido sequer mencionado isso, tá? Ninguém nem sabia dessa questão. Apareceu também no capítulo de ontem, né, a dura que o Marco Aurélio deu no Freitas primeiro e depois no Mário Sérgio, e ele falando que ele admira nos filmes, né, aqueles personagens que interpretam pessoas que jogam de dois lados, né, que querem estar de um lado e ao mesmo tempo do outro, tentando insinuar para o Mário Sérgio que se ele tivesse alguma coisa a ver com o atentado que ele sofreu, ele iria pagar um preço muito alto, porque ele falou assim, geralmente esses personagens terminam a trama mortos. E é o que de fato vai acontecer com o Mário Sérgio, mas por razões outras, né? Porque ele quis saber demais e ele vai querer saber demais. Mas o Marco Aurélio está ali muito desconfiado do Freitas e do Mário Sérgio, tá? E ontem ele deixou o recadinho muito bem dado, ele que já tinha alertado a Leila que se a Odete estiver por trás do atentado contra ele, ele vai matar a Odete e ele, pelo visto, vai matar quem tiver por trás de alguma forma desse atentado. Eu não sei como isso não vai de alguma forma respingar no Freitas, né? Porque o Freitas foi o grande dinamizador de toda essa confusão. Ele foi lá, deu com a língua nos dentes e aí ele meio que potencializou a raiva da Odete contra o Marco Aurélio, que ela já estava meio engasgada com o Marco Aurélio desde que descobriu os desvios dele da TCA, tá, gente? Bom, dito isso, né, pessoal, já falamos aqui de todas essas especulações, né, do que irá vir pela frente para o Leonardo e também desse possível, de como vai ser essa possível morte, né, de Odete, a Odete que a gente sabe que vai ser no Copacabana Palace, mas ninguém sabe exatamente como o assassino vai chegar lá, em que ocasião, onde vai estar o César que a Odete está ali com a pulga atrás da orelha, qual é o problema dele, que ele não quer assinar, né, o pacto antinupcial deles dois, mas para mim eles já tinham se casado, agora ela fala contrato de união estável, casaram ou não casaram? Porque foi anunciado como casamento, não foi não, pessoal? Aí agora, ontem ela estava falando em acordo, pacto antinupcial, acordo de união estável, não deu para entender direito esse papo ali da Odete com César. Afinal de contas, casou ou não casou? Teve uma cerimônia, me pareceu uma cerimônia de casamento civil, mas agora o papo dela é meio estranho, eu não sei se eu tô entendendo mal, se está mal explicado como sempre, né, nessa trama, tudo fica nas entrelinhas, cabe ao telespectador deduzir, imaginar, porque não fica claro nada, quando fica claro é só quando a Manuela Dias já quer justificar ali alguma decisão que ela está tomando para dar um desfecho de alguma trama de 2 dias que ela criou e quer encerrar, aí ela deixa claro só para encerrar, mas até agora não me pareceu claro o que é esse documento que o César teria que assinar, porque se é um pacto antinupcial, é feito antes do casamento, não é verdade? Um acordo de união estável, mas eles não casaram? Então você não cabe falar em união estável paralelamente ao casamento. Casamento é uma coisa, união estável é outra. Então tá bem estranha essa história, tá? Eu não estou entendendo direito. Se vocês tiverem, por favor, comentem aqui abaixo e me expliquem direitinho aí para ver se a gente chega a um consenso, tá, pessoal? Quero saber a sua opinião sobre tudo que eu estou falando aqui. Romance de Olavo com Celina, romance de Renato com Heleninha, a Heleninha assumir a frente dos cuidados com o Leonardo. Quero saber também dessa vingancinha da Maria de Fátima com a Celina. O que vocês estão achando sobre isso? Se isso está bem colocado na trama, ou se isso aí parece uma bela encheção de linguiça, nada a ver, como tudo nesse pseudo remake, né? E só para terminar aqui com também o nosso questionamento, o nosso bate-bola aqui rapidinho, é sobre essa questão do público, de parte do público não querer a morte de Odete Roitman. Eu também acho que a morte hoje seria algo assim extremo, né? Seria bacana que ela fosse presa,
né? Porque, na verdade, a Odete Roitman está se revelando o quê, gente? Uma mafiosa pistoleira braba, né? Uma pistoleira que está indo, pelo visto, se ela for, pessoalmente, com os capangas dela, matar o Mário Sérgio e a Ana Clara lá no sítio que a Ana Clara vive com o Leonardo, para mim é o ápice ali da mafiosa, entendeu? Da bandidona, pistoleira. A Odete Roitman se transmudou em algo completamente inaceitável. E eu me lembro que no início dessa trama, parece que a Manuela Dias deu essa declaração e muitos defensores do remake também justificaram com isso, que botar a Odete Roitman como aquela megera, com falas problemáticas que a Beatriz Segal interpretou lá em 1988, seria algo que não se coadunava mais com a realidade do Brasil agora, pegaria muito mal, seria assim uma coisa como se fosse contra a aceitação do público, né? Mas essa Odete Roitman que está aí, que fez tudo isso com o filho, com o Leonardo, que aprontou com a própria irmã, a Celina, que tá deixando o Afonso definhar, morrer aos poucos, que aprontou com a Heleninha, colocou a culpa de um acidente muito trágico nas costas da filha, vê a filha ali cair, se afundar no alcoolismo e ela não desmente a situação, poderia agora ser um grande gancho dela colocar as coisas às claras para a família, mas ela não está afim, ela quer casar e quer sexo com César, tudo dela se resolve com sexo com César, e agora com toda essa leva, né, todas essas articulações de morte que a Odete vai arquitetar, tá? A Odete, que segundo a gente vem sondando, ela vai conseguir sim dar cabo da vida do Marco Aurélio por envenenamento. Então fica a dúvida, ela morre ou não morre? Ela vai ser, o Marco Aurélio vai figurar dentre os suspeitos da morte da Odete, ou ela já vai ter morrido e vai ser talvez aí o gancho para Manuela Dias colocar Leila novamente como assassina da Odete, mas em vingança pela morte do Marco Aurélio. Será que é isso? Será que a inovação da Manuela Dias vai ser nesse sentido? Porque, assim, tem muitos rumores nos bastidores, pessoal. Parece que está confirmado que o Marco Aurélio morre por envenenamento, que a Odete vai tramar contra ele. E a gente até já falou também nesse vídeo aqui sobre o incidente que vai ocorrer com esse remédio que ela vai mandar e preparar para envenenar o Marco Aurélio com o César. Então, pessoal, tem gente que está dizendo que o Marco Aurélio vai ser envenenado sim, que vai morrer, inclusive, dentro da TCA. Tem pessoas que dizem que ele não vai morrer de imediato, porque ele vai ser um dos suspeitos da morte da Odete Roitman, e que, inclusive, ele chega a assumir a presidência da TCA. Então, resta saber, ele vai assumir essa presidência antes da morte da Odete Roitman, né? E antes de morrer? Ele vai morrer? Porque o que o pessoal está confirmando aí nos sites especializados, muitos deles apontam que Marco Aurélio realmente vai ser envenenado dentro da TCA e vai morrer. O que você acha? Bom, gente, esses são aí, né, os fragmentos do que a gente está coletando para trazer aqui para vocês, tá? A gente busca checar as fontes, mas realmente são muitas informações, muitos fragmentos, e o que a gente conseguir, a gente traz aqui para vocês, para a gente já ir tecendo aqui as nossas conjecturas e teorias. Já sabemos que desfecho plausível, aceitável e coerente, possivelmente não teremos, como também, de fato, não foi coerente a trama inteira. Então, por que os desfechos serão, né? Mas é isso. Olha, fica ligado aqui no canal. Se você quiser também apoiar o nosso canal, eu não falei no início, mande seu superchat, seu valeu demais, tá aqui, aí do próximo vídeo a gente lê aqui para você a sua mensagem que você mandou, para você não, para todo mundo, a gente lê a mensagem que você mandou, tá? E olha, não esquece de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação, e a gente volta depois, a qualquer momento, com mais novidades para você sobre Vale Tudo, sobre a Fazenda 17, sobre Dona de Mim e sobre tudo que rola na telinha da TV e nos bastidores. Obrigada pela paciência, pela audiência. Um beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau.